Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Introdução ao Anel de Nibelungo, de autoria de Lauro Machado Coelho. Lauro é professor de História da Música e o autor da consagrada coleção História da Ópera, com 10 volumes. Crítico de música, Lauro escreve e colabora em diversas publicações, tais como a revista Concerto, Bravo e o Caderno 2 do Estado de São Paulo. As 4 óperas que integram a tetralogia do Anel dos Nibelungos, de Richard Wagner, são um dos maiores monumentos da história da música, pela amplitude da sua concepção e pela complexidade e unidade de estilo da sua organização dramática. E é enorme a influência que ela exerceu depois de Wagner sobre os mais diversos compositores, fossem eles operistas ou não. A ideia de escrever uma ópera sobre a saga dos Nibelungos ocorreu a Wagner em 1848. A tetralogia do Anel estreou em 1876. Esse foi, portanto, um projeto que o ocupou durante 28 anos e que, por isso mesmo, constitui uma síntese da sua dramaturgia e da sua evolução musical. A primeira referência ao tema do Anel que nós encontramos nos escritos wagnerianos data de 1º de abril de 1848. Naquele momento, influenciado pelos levantes políticos que há 2 meses incendiavam a Europa, Wagner concebera a obra como uma alegoria de fundo político contra as desigualdades sociais, alegoria da inquietação política europeia no período. A passagem do tempo, porém, se encarregaria de fazê-lo abandonar a ideia original, transformando o ciclo numa narrativa mítica de grandes proporções, simbolizando a relação dos homens com os princípios da divindade e da natureza, e criando, portanto, a possibilidade de múltiplas leituras e interpretações. Quais são as fontes do Anel? Wagner foi atraído inicialmente por um ensaio de um certo Fischer, publicado em 1844, no qual ele dizia que o Nibelungenlied medieval, a canção do Nibelungo, era o tema ideal para uma grande ópera heróica. Interessando-se pela ideia, Wagner leu o Nibelungenlied e concebeu a princípio uma só ópera, que ele chamou de Siegfried's Tod, a qual mais tarde se transformaria no Crepúsculo dos Deuses. Em seguida, ele se deu conta de que precisava de mais informações e ampliou a sua história lendo outros textos antigos. Primeiro, a Edda Poética, um poema da literatura oral da Islândia, datando de mais ou menos 1000 ou 1100. Segundo, a Edda em prosa, uma narrativa comentário do texto anterior, escrita pelo islandês Snorri Sturluson, ao redor do ano 1200. Terceiro, a Völsung Saga, sobre a raça dos lobos semideuses. E quarto, a Tidrek Sagas, sobre a raça dos gigantes e a sua luta com os deuses. Wagner sempre foi o autor dos libretos de sua ópera. Depois de escrever o libreto da morte de Siegfried, ele começou a compor a música, mas parou porque achava que a história precisava de uma explicação mais clara. E então escreveu o libreto de Der junge Siegfried, o jovem Siegfried, que mais tarde passaria a se chamar simplesmente Siegfried. Deu-se conta, porém, de que o público não entenderia quem era Siegfried se não conhecesse as suas origens. E no libreto de
Die Walküre, a Valquíria, contou a história dos pais do herói. Por fim, achando que faltava um prólogo que amarrasse todas as situações, escreveu o texto da primeira ópera, das Rheingold, o Ouro do Reno. Portanto, resumindo, os libretos foram escritos de trás para diante, da última para a primeira das óperas. Por causa disso, de tempos em tempos, principalmente nas últimas óperas, há passagens em que algumas das personagens contam toda a história de novo. Wagner poderia perfeitamente ter feito uma revisão final, suprimindo as partes redundantes do libreto. Mas ele não conseguia renunciar a nada do que já tivesse feito. Isso criou um problema de interpretação para os analistas do Ciclo do Anel. Eles tiveram de se sair com a explicação engenhosa de que, agindo dessa forma, Wagner estaria reproduzindo a técnica da narrativa espiralada e iterativa que existe nas sagas nórdicas. Quanto às partituras, elas foram compostas na hora. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.